Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Base Forte Podcast. Esse podcast que tem o intuito, a intenção de levar até ti conhecimento sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. E aí hoje é um dia muito esperado por todos nós. Por quê? Porque hoje a gente está dando início à série que se chama Destravando o Emagrecimento. Então, se tu está aí hoje nos assistindo, a gente parte do pressuposto que tu tenha interesse em saber como que tu faz para destravar o emagrecimento, né? Hoje a gente vai falar para aquelas pessoas que começaram a acumular gordura, começaram a aumentar de peso, aquelas roupas que serviam, que já não servem mais, aquela gordurinha localizada que foi aumentando de tempo em tempo. Até inclusive algumas pessoas nos falaram assim, a gente tem vergonha às vezes até de ir para a praia, porque eu não me sinto à vontade de expor meu corpo, porque eu passei do limite no peso. E a gente vai falar para essas pessoas hoje. Então, se tu tem essa dúvida de como melhorar a tua saúde, melhorar a tua performance através do emagrecimento, porque emagrecer é sinônimo de melhorar a saúde, é sinônimo de melhorar a performance, fica aí até o final, que hoje a gente vai vir com a primeira dica, né, de como destravar o emagrecimento nessa minissérie de 3 episódios. E aí, a gente vai pontuar bem toda essa questão para que tu tome posse desse conhecimento e consiga aplicar isso na tua vida. Então, pedir para o estagiário soltar a vinheta aí e a gente já volta. Bom, estamos de volta. Eu fico muito feliz que tu está aí nos acompanhando e se tu está aí nos acompanhando é porque tu tem interesse nesse tema. E eu vou começar esse episódio sobre essa série Destravando Emagrecimento fazendo o desafio para vocês que estão aí nos ouvindo, que é: coloca teu tênis, pega o teu fone de ouvido, baixa esse episódio no Spotify ou baixa ele no YouTube e vai fazer tua caminhada. Já se acostuma a nos ouvir aqui, a aprender sobre o emagrecimento, nessa minissérie que vai ser rica nesse tema, e já coloca o teu corpo em movimento, porque colocar o corpo em movimento é um dos pilares do emagrecimento, né? Então aproveita esse tempo para te exercitar, para fazer o teu exercício e para nos ouvir e aprender e depois colocar isso tudo em prática. E nós estamos aqui, né, mais um dia, estamos aqui nesse belíssimo Estúdio Soul, que nos acolhe para gravar de uma forma muito profissional esse episódio. Eu estou aqui com o meu amigo Sandro. E aí, meu amigo Sandro, tudo certo? Vamos que vamos, Rodrigo. Mais um dia, mais um episódio e vamos lá. Beleza. Sandro, além de estar aqui nesse estúdio maravilhoso, que é o Estúdio Soul, que nos acolhe, aqui em Porto Alegre, até sempre deixando claro para as pessoas, né, que se quiserem gravar o seu podcast, entrem lá, Soul Produções, no Instagram, entrem em contato com o Guilherme, com a Letícia, e com certeza eles vão poder orientar as pessoas. Além disso, o Estúdio Soul tem no Spotify e no YouTube um podcast de como gravar o seu podcast, que chama Soulcast. Então, se tu tem dúvida sobre como gravar o seu podcast, vai lá no Soulcast e pesquisa lá os vídeos. Inclusive, a Base Forte já participou também de alguns episódios lá no Soulcast. E aí tu vai ter toda a orientação para gravar o teu podcast. Em segundo lugar, eu gostaria de falar do Detox 40, que é o nosso apoiador. Se a pessoa quer mesmo levar a sério esse processo de emagrecimento e não sabe por onde começar, com certeza o Detox é o pilar para que a pessoa comece. Então acessa lá www.detox40.com.br, vai estar na descrição. São exercícios simples que tu pode fazer em casa com o peso do teu corpo. Tem também um cardápio, uma orientação nutricional, né? Tem palestras da nutricionista. E aqui na TV tem algumas imagens das pessoas que conseguiram emagrecer fazendo o desafio. É um desafio que tem data para começar e para terminar. São 40 dias. E realmente ele é transformador. Tem pessoas que perderam 5, 10, 15, até 20 quilos em 40 dias. Tudo vai do quanto a pessoa leva um negócio a sério, né? Cada um tem uma graduação do quanto consegue suportar, quanto consegue aguentar e quanto consegue levar a sério o que se propõe a fazer. Tem umas pessoas que vão empurrando com a barriga, vão mais ou menos, sabe? Mas tem outras pessoas que levam muito a sério e eu faço questão de deixar aqui nas imagens os resultados que foram os mais marcantes das pessoas que realmente, isso aí foi quase 20 quilos, uns 40 dias, né? Muito bom. Meu aluno. Essa daí, após 2 gestações, também 4 quilos, 7 quilos. Acessa lá, detox40.com.br e
Movimente-se. Movimente-se, exatamente. Então tá, meu amigo Sandro, vamos ao que interessa. E é isso aí, Rodrigo. A pergunta que todo mundo quer fazer e as pessoas têm vergonha de perguntar, que é fácil emagrecer, Rodrigo? Pois é, esse é um mito, né? Isso daí é um mito. Nada na vida é fácil. Tudo que vai fazer tu prosperar na vida, tudo que vai fazer tu melhorar na vida, as pessoas querem vender a ideia de que é fácil, né? E a nossa intenção hoje é mostrar para as pessoas que não é fácil emagrecer. Se a pessoa está aqui achando que eu vou ouvir o Base Forte porque eles vão dar o segredo, o pulo do gato, a gente não acredita em misticismo, a gente não acredita em segredo, a gente não acredita em pulo do gato. Nós, do Base Forte, a gente acredita em processo, né? Faz, repete, tenha constância, se dedica e aí o processo vai levar a pessoa a conseguir o emagrecimento. Só por essa frase, eu acho que se a pessoa conseguir pegar essa frase mesmo no cerne dela aí, um processo, dia a dia, repetindo, fazendo as coisas com constância, tendo responsabilidade sobre as minhas atitudes, tendo responsabilidade sobre os meus resultados. Porque é muito fácil, né? Atribuir a Deus o resultado, atribuir as estrelas, as constelações, mas aí as pessoas ficam nesse misticismo todo. Se hoje não choveu... Cara, começa a trazer para ti a responsabilidade, né? A gente fala muito isso aqui, né, Sandro? Começa a abraçar a tua responsabilidade. Olha, emagrecer não depende dos astros, não depende de Deus, depende só de mim, né? E uma vez quando eu era estagiário ainda, fazia estágio numa academia lá no centro, o aluno chegou e falou que tinha ido na cartomante. E a cartomante falou que ele não ia emagrecer. Vê se pode, cara. Vê se pode um negócio desse. Esse é um negócio absurdo, e daí, lógico, né? O cara já não queria emagrecer, aí foi na tal da cartomante, a mulher falou que ele não ia conseguir emagrecer. Não, ele achou a justificativa, né? Isso. Eu fui, os astros me disseram que eu não vou emagrecer, então não adianta eu estar aqui, vou perder meu tempo. Então, é justamente isso daí que a gente quer tirar da vida das pessoas e começar a fazer com que a pessoa, porque não só no emagrecimento, mas na vida como um todo, né? A vida, o bem-estar, a saúde não tem a ver só com peso, tem a ver com condição financeira, tem a ver com hábitos de vida, tem a ver com família, tem a ver com amigos, né? Tem a ver com o lugar que tu vive, o país que tu vive. Tem pessoas que gostariam de ter um bem-estar, mas vivem num país que é assolado por guerra, que é assolado... Imagina como tu vai falar com uma pessoa hoje ucraniana ou russa, que estão lá os dois países se bombardeando, vai estar vivendo um bem-estar. Então, o bem-estar, ele depende de muita coisa, né? Mas, tirando essas coisas que estão fora do nosso contexto, a gente, do Base Forte aqui, quer trazer para a pessoa, né? Que a pessoa pegue a sua responsabilidade e ela comece a executar e saber que o emagrecimento só depende dela. O emagrecimento não depende mais de ninguém, né? Então, a gente vai falar sobre isso. E aí, por que não é fácil emagrecer, Sandro? Porque emagrecer... ele é global, né? Eu não vou hoje parar de comer e vou emagrecer, eu não vou hoje começar a me exercitar e vou emagrecer. Parar de comer e me exercitar tem a ver com os hábitos que eu construí. E geralmente uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa sedentária, ela construiu o hábito do sedentarismo. Então, para ela, não é assim, hoje eu vou começar a me exercitar, ela vai, só que vai ter um hábito solidificado ali de ficar no sofá, de ficar assistindo série, de ficar comendo porcaria, que vai lutar contra esse hábito dela de emagrecer. A gente vai tratar um pouquinho mais para frente sobre o que fazer assim pontualmente, né? O que fazer pontualmente. Hoje a gente vai falar sobre isso, vai planificar para as pessoas. Mas não é fácil emagrecer, não é fácil. O primeiro ponto que eu gostaria de tocar é na mudança do hábito. E aí eu gostaria, Sandro, de falar sobre uma aluna que eu tive, que eu até já comentei em alguns episódios lá no início, eu gostaria de trazer à tona de novo esse assunto, que era uma aluna que me procurou com obesidade mórbida. Ela era médica, ela é, né, até hoje médica, e ela financiou a faculdade dela pelo FIES, tá? Ela financiou. E aí, quando ela se formou, ela teve que pagar. Então, ou seja, ela não tinha como brincar em serviço, né? Ela tinha que trabalhar mesmo que ela não quisesse trabalhar, ela tinha que trabalhar, porque se ela não pagasse o FIES, ela ia ter algum prejuízo, né? Então, ela começou a fazer muito plantão. E ela começou a fazer plantão de dia, saía do plantão de dia, passava no McDonald's, comia um negócio e ia para o plantão da noite. Saía do plantão da noite, passava de novo no mesmo McDonald's, isso é o relato dela me relatando. Sim. E ia para o plantão do dia. Dias consecutivos para que ela conseguisse, além de manter a vida dela, pagar o financiamento da faculdade de medicina, que não era uma faculdade barata. E o que aconteceu? Ela começou a entrar num ciclo de sedentarismo. Ela estava lá, quando ela chegou na minha mão, ela já estava pesando mais de 120 quilos, assim.
estava pesando muito mais, tava num nível de obesidade para a altura dela, que era 1,59, absurdo, assim. E aí a fala dela foi essa: olha, eu entrei numa vida que eu não tenho mais tempo para nada, nem para dormir direito eu tenho tempo. E eu fui comendo qualquer coisa e eu fui engordando. Esse é o ciclo do emagrecimento, né? Qual que é o ciclo do emagrecimento? Primeiro, tu não consegue ajustar teu sono, né? Então, eu estava fazendo plantão noturno lá. O fato dela fazer plantão noturno faz com que o corpo deixe de produzir um hormônio que se chama leptina, que é o hormônio que dá saciedade, né? E aí, então, automaticamente, ela já começava o dia dela com mais fome, menos saciada. Menos saciedade, mais ansiedade. Então, a ansiedade, junto com a falta de saciedade, faz com que a pessoa fique mais agitada, coma mais. E tu começa a entrar num redemoinho sem saber. Sabe o peixe que está indo para uma rede sem saber, assim, está nadando no mar, daqui a pouco... É isso que acontece no ciclo do sedentarismo. A pessoa, sem ela se dar conta, ela vai entrando num ciclo que ela vai ficando cercada, ela vai ficando minada por falta de tempo, por ter que comer qualquer coisa e não se planejar para preparar suas refeições, não consegue se exercitar. E aí, enfim, ela falou para mim, eu engordei 10, depois engordei 20, depois engordei 30, depois engordei 40, hoje eu tô com 100. Ela chegou na minha mão mesmo exatamente com 130 quilos. Tá? E aí ela estava numa fase da vida que ela queria ter filho. 39 anos, queria ter filho e não conseguia ter filho. Não conseguia, já tinha tido aborto espontâneo e tal, porque o nível de obesidade é muito alto. Até eu queria daí, então, que tu pegasse um pouquinho a palavra e depois eu vou finalizar essa história. Mas a obesidade realmente tem esse poder de influenciar na gestação, de prejudicar. O que mais que a obesidade pode fazer na vida de uma pessoa, né? Olha, com certeza, Rodrigo. A obesidade, ela influencia em diversos ciclos hormonais, né? Como tu falou da leptina, um hormônio, né? Esse hormônio produzido pela célula da gordura. Às vezes as pessoas acham que a gordura é um tecido inerte ali, que não tem função nenhuma a não ser preencher espaço, né? Incomodar, enfim, a parte estética das pessoas. Porque na realidade é muito diferente, né? A gordura tem um efeito hormonal muito importante. Ela atua em diversos ciclos dentro do nosso organismo, inclusive o ciclo de menstruação da mulher, né? Então, de ovulação. Às vezes as mulheres que têm problemas de obesidade, isso não só aos 39 anos, mas até na idade jovem, né? Na idade mais fértil da mulher, se ela tem problema com obesidade, isso pode acarretar danos no ciclo menstrual dela, não ovular. E se não ovula, não tem como engravidar, né? Então tem que às vezes fazer um tratamento. E o tratamento, na maioria das vezes, é o quê? Perder peso. Tem mulheres aí que perdem 7% do peso corporal e já voltam ao ciclo normal, conseguem ter uma ovulação natural, o ciclo menstrual volta a funcionar da maneira adequada, as pessoas voltam a ter a fertilidade que é normal, assim, digamos, né, do ser humano. Mas as pessoas, né, costumam botar muita culpa, né, em diversos cenários aí no seu ganho de peso, né? Mas a culpa só tem uma, né? A culpa é do ser humano mesmo, tá? Por quê? O nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Essa vida que tu relatou aí da tua aluna é a vida que a gente vê de várias pessoas que estão lá na emergência aguardando o atendimento, né? Vida corrida, estresse, má alimentação, sono inadequado, né? Tem que trabalhar para adquirir posses ou para sustentar a família ou para pagar dívidas ou alguma coisa nesse sentido, e a pessoa acaba entrando nesse ciclo interminável, né? E é o que eu sempre digo para as pessoas. Por que é difícil emagrecer? Porque gordura gera gordura, né? A gordura, quando vai se acumulando, né, na forma ali de reserva energética que a gente tem, né? Então, nosso corpo é feito para se movimentar. A gente come ali determinadas calorias durante o dia e se a gente não gasta ou não tem uma atividade que demande aquele gasto energético, a gente não desperdiça aquela energia extra que a gente acumulou. A gente vai acumular aquilo em forma de gordura e vai ser estocado no nosso tecido gorduroso. E esse tecido, ele é rico em hormônios, né? Então, o hormônio de saciedade, o hormônio de estimular apetite, e ele interage junto com outra parte do nosso organismo, que é o estômago. Então, estômago e gordura são duas estruturas que estão sempre se comunicando, né? Então, um manda um estímulo para um, outro manda estímulo para outro. Então, à medida que eu como ali, o estômago vai aumentando a quantidade de gordura no meu organismo, a quantidade de gordura diminui, aumenta a minha vontade de comer, e assim vai se criando um ciclo, né? Tanto que as pessoas hoje, né, eu não defendo aqui, mas as pessoas que chegam a um nível de obesidade que a gente chama crítico, né? Então, num nível assim em que a pessoa corre risco de vida,
mesmo por conta do excesso de peso que ela tem, elas acabam apelando por uma cirurgia. A cirurgia foi desenvolvida por muitos e muitos anos, né? Então as pessoas começaram a fazer, né? Começaram a focar no estômago, né? Então o problema é o estômago. Então se a pessoa comer menos, ela vai ter o menor estímulo para engordar, né? Se viu que de certa forma as pessoas emagrecem, mas não conseguem emagrecer uma quantidade adequada, porque o tecido gorduroso ele vai vai evoluindo nesse processo hormonal e a pessoa costuma burlar esse sistema aí de redução do estômago para ganhar peso novamente, né? Então, é uma engrenagem, assim, que ela acaba, de certa forma, prejudicando mais a pessoa. Então, a pessoa que começa a ganhar peso, ela tem que ficar muito atenta, porque a tendência é que ela ganhe mais peso. E para perder é mais difícil, porque os mecanismos eles começam a ficar muito interligados e muito reforçados, e aí junto com o nosso processo de comportamento, de recompensa, o estresse que tu falou, a ansiedade, outras coisas mais relacionadas à parte emocional, também influenciam em tudo isso. Então, a gordura vai gerando mais gordura, e a gente entra nesse ciclo que não consegue. Mesmo iniciando uma atividade física, a gente não vê resultados muito imediatos. Sandro, né? E por que o médico que faz a cirurgia bariátrica, qual que é a especialidade dele mesmo? Normalmente é um cirurgião digestivo, né? Especialista em cirurgia bariátrica. O que eles pedem para a pessoa emagrecer antes de fazer a cirurgia? Por conta exatamente disso, né? De redução do tecido gorduroso, né? De redução da atividade hormonal para que tenha uma resposta mais adequada, então na saciedade, né? Mas a gente vê assim, a cirurgia bariátrica ela evoluiu no sentido do seguinte, né? Então a gente tem o tecido gorduroso, a gente tem um estômago que estão se interagindo e se alimentando um do outro ali para aumentar mais o peso da pessoa e gerar mais tecido gorduroso, né? Então, o que as pessoas fizeram, né? Existe um hormônio que é produzido pelo estômago que chama grelina, tá? É numa parte específica do estômago. E o que o cirurgião faz? Ele tira essa parte do estômago onde é a grelina, que é um estimulante do apetite, né? Então, se a gente tira a grelina, a gente tira um estímulo para a pessoa comer, né? Então, reduz a quantidade do estômago para diminuir a quantidade de comida, tira a parte do estômago que produz um hormônio que vai propiciar mais a obesidade e tira ali uma parte do intestino, que é onde se absorve boa parte dos nutrientes, né? Então, tu reduz a quantidade de alimento que chega e tu reduz a área de absorção. Então, tem dois mecanismos que atuam aí para propiciar o emagrecimento. Então, as pessoas perdem muitos quilos. Por quê? Porque elas acabam bloqueando essa parte hormonal aí, né? Só que aí tem um problema, né? É todo um mecanismo interligado. E tem o cérebro da pessoa, tem o comportamento. Então, muitas vezes as pessoas apelam para a cirurgia bariátrica e ficam só com essa parte física, né? Que é a cirurgia, a reconstrução ali, essa parte restritiva e absortiva. Só que a cabeça da pessoa continua sendo de um obeso, continua sendo uma pessoa que tem ansiedade, que tem problema com compulsão, né? Que não consegue ter autocontrole sobre sua alimentação e acaba o quê? Várias pessoas ganham peso depois da cirurgia bariátrica. Muito por conta disso e muito por conta do quê? Persiste tecido gorduroso ainda no organismo da pessoa, alimentando esse processo, né? Sim, porque na verdade, então, a pessoa teve todo o estímulo externo, mas a responsabilidade dela, que é mudar hábito, que é comer melhor, que é se exercitar, não mudou. Não mudou. Né? E foi isso que aconteceu com essa aluna que eu comentei. Daí a gente começou a treinar e ela falou, eu estou com 39 anos, meu sonho é ser mãe, eu já perdi filho, já tive aborto espontâneo, o médico fala, o obstetra lá fala que é por causa do meu peso, e eu sou médica, pediatra, eu sei que também o meu peso está atrapalhando, e daí foi. Daí a gente então falei, vamos começar então. Só que nos primeiros meses ela não levou a sério, entendeu? Ela queria que eu emagrecesse ela naquelas 2 horas semanais. A gente treinava terça e quinta ao meio-dia, lembra? Era o único horário que ela tinha. Então ela vinha meio-dia na terça, meio-dia na quinta, do meio-dia a 1, eu dava treino para ela. E passou um mês, ela não mudou muito o peso dela. E aí eu lembro que ela falou, tô treinando e não tô emagrecendo e tal. Daí eu chamei ela e falei, olha, enquanto tu não mudar o teu hábito, tu não vai emagrecer. Essa foi eu lembro muito bem desse dia, assim como se fosse hoje. Isso foi em 2014, mais ou menos. Enquanto tu não mudar o teu hábito, tu não vai emagrecer. Primeiro, tu faz plantão todas as noites. Ela trabalhava, cara, muito, assim. Era impressionante. Todas as noites ela tinha um plantão noturno, assim, em vários hospitais, enfim. E eu falei, tudo bem, tu não tá dormindo. Isso já vai dificultar teu emagrecimento. Porque o sono de qualidade, e aí vai a primeira dica para as pessoas, o sono de qualidade é a primeira base do emagrecimento. A pessoa que não dorme bem fica mais ansiosa, come mais, ela fica mais agitada durante o dia, fica mais nervosa, mais irritada. Até as relações humanas dela no trabalho, tudo interfere. Por quê? Por causa que tu não dormiu, tu vai ter um aumento da produção de cortisol, que a gente já estudou aqui na minissérie Hormônios, né?
O cortisol é um hormônio que ele namora com o estresse ali, então a pessoa que não dormiu já naturalmente vai ser mais estressada. Eu falei, beleza, mas tu não tá dormindo, isso não tem o que fazer, porque tu tem que pagar tuas contas. Então é isso aí e vamos embora, vamos trabalhar com o que a gente tem. Só que tu também não mudou a tua alimentação, tu continua comendo as mesmas coisas. Eu preciso que tu prepare os teus alimentos. Eu falei para ela, preciso. E aí vai a segunda dica para destravar o emagrecimento das pessoas. Começa a preparar os teus alimentos. Ah, mas eu não consigo, eu não sei. Aprende. A gente é dotado de intelecto, de 2 braços, 2 pernas. Chega de vitimismo. Tu que está me ouvindo aí, está acima do peso, tem que parar com esse vitimismo aí, que tu é vítima, que tu não consegue, que tu não pode. Todos os alunos que eu atendi, que eu tive sucesso nesse processo de emagrecimento, a gente tem que se despir do vitimismo, sabe? Não é mimimi. Essa palavra aí, não vamos usar essa palavra, mas é um vitimismo, assim, eu não consigo cozinhar, eu não sei, eu não tenho tempo. Então, tu não vai emagrecer. Eu falei para ela, tu não vai emagrecer. Tá aqui me pagando uma fortuna por mês e tu não vai conseguir emagrecer. Tu não dorme bem, eu tô pedindo para te alimentar bem, tu não consegue, então tá fazendo o que aqui? Tem que jogar, sabe? Jogar a responsabilidade para a pessoa, quem sabe, acordar. Ela falou, mas o que tu sugere que eu faça? Eu sugiro que tu trabalha 24 horas por dia, todos os dias. Não, domingo eu fico em casa. Então, domingo tu vai no Zafari, aqui em Porto Alegre, vai comprar frango, vai comprar arroz, vai comprar feijão, vai comprar um entrecô, pode ser uma carne bem gorda, porque, por incrível que pareça, a carne gorda não nos engorda. Porque ninguém consegue comer carne gorda todos os dias numa quantidade absurda ao ponto de ingerir 3.000 calorias todos os dias em carne gorda. Não, a pessoa varia, come uma carninha mais gorda, no outro dia come um franguinho, no outro dia come um peixe. Ah, mas tu acha que se eu começar a cozinhar e treinar, eu vou começar a emagrecer então? Sim, tu vai comprar potinho de vidro e vai começar a levar as tuas refeições. Ah, mas eu não tenho onde guardar, não. Eu vou te ensinar. Tu vai lá, tu vai comprar uma Armitex, tu vai botar um potinho em cima do outro, daí tu vai levar o teu café da manhã, tu vai levar o teu almoço, tu vai levar a tua janta, tu vai levar todos os teus lanches. E não vai mais ser bolachinha recheada, não vai mais ser chocolate, não vai mais ser... Vai ser uma fruta, vai ser um arroz e feijão, vai ser um frango. E ela, pô, mas será que eu vou emagrecer assim? Vai emagrecer. Aí ela começou a cozinhar. Então aí ela começou a destravar o emagrecimento dela. Entendeu? Aí ela começou... E outra coisa que eu vou falar para as pessoas, vocês não vão conseguir emagrecer se vocês não verem resultado. Isso aí para a pessoa que está assistindo é importante falar. A pessoa quer emagrecer, a pessoa tenta emagrecer, mas se a pessoa não vê resultado, ela se desmotiva muito rápido. Por isso a importância de levar a sério o emagrecimento. Quando tu começar a tentar emagrecer, começa a te exercitar, encaixa na agenda rápido uma atividade física. Encaixa na agenda as tuas refeições rapidamente. Porque aí, se tu tá muito acima do peso, em 1 semana ou 2 semanas, tu já começa a ver que tu perdeu 2 ou 3 quilos, e aí tu fica motivada, uma motivação toma conta de ti, tu começa a fazer com mais responsabilidade esse processo de emagrecimento. Agora, tu levar com a barriga assim, não, amanhã eu faço, depois eu vejo, logo a pessoa perde a motivação, daí acha que se frustra, eu não consigo, eu não posso. Então, quando tu for tentar emagrecer, leva a sério o processo de emagrecimento. Né? Aí ela destravou o emagrecimento com a alimentação. E daí eu falei, tu tá fazendo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. É pouco para ti que quer emagrecer. Vamos tentar destravar uma outra chavezinha aí, que é o 3º treino na semana. E o teu 3º treino tu só vai correr. Aqui comigo nós vamos fazer uma musculação legal, vamos fazer um treino em circuito, tá? Um pouquinho de aeróbico, um pouquinho de força. Mas nesse 3º treino tu só vai... Ela não podia correr por causa do sobrepeso, mas tu vai caminhar então. A caminhada já era uma corrida para ela. E aí ela destravou a 3ª chave do emagrecimento, que era o exercício, né? A primeira, que é o sono, ela não tinha conseguido mexer, mas mexeu na alimentação e mexeu no exercício. E aí sim, quando ela começou a levar os alimentos dela prontos, saborosos, nutritivos, e começou a mudar esse contexto de caloria, de açúcar, de hambúrguer, que são comidas que não nutrem o nosso corpo, só nos dão calorias e deixam a gente com fome, deixam a gente cansado. Aí ela começou... a gente teve essa conversa, 7 dias depois ela voltou para o treino, ela já tinha emagrecido 4 quilos. Só por encaixar mais um dia de treino e por encaixar a alimentação certinha. Não mudou nada, só mudou os alimentos que ela estava comendo e encaixou mais um dia de treino. Ela já tinha perdido 4 quilos. Ela estava 130, veio para 1,59 de altura, veio para 126. Só que ela falou, pô, já perdi 4 quilos. Aí ela tomou posse de uma motivação, entendeu? Pô, tá dando certo. Eu consegui perder 4 quilos. Nunca tinha conseguido isso na minha vida. Aí, o que aconteceu, cara? Ela viu que... E eu falei, tu tá perdendo o filé, que é o sono. Tu precisa dormir. Tenta dar um jeito.
Ah, mas é que eu durmo de dia daí. Não, tenta dormir de noite. Aí ela começou a estudar as escalas dela do plantão e tal, e ela percebeu que pelo menos das 6 noites que ela trabalhava, ela podia trabalhar 3 e os outros 3 ela podia intercalar, podia fazer de dia, tal, podia... Ela recebeu uma proposta para trabalhar num outro hospital de dia. Eu sei que aconteceram algumas coisas ali na vida dela que ela conseguiu alinhar o sono. E aí, Sandro, sem mentira, quando a gente completou 6 meses de treino, ela tinha saído dos 130 quilos para 110. 110, 107, ela ficou nessa faixa. Mas assim, já tinham sido 23 quilos já. Foi muita coisa. E aí, encaixou o sono. A primeira chave, né? Primeiro destravamento do emagrecimento. Encaixou o sono. Encaixou a alimentação. Encaixou o exercício. Pronto. Destravou o emagrecimento. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Elas encaixam o sono, encaixam a alimentação e encaixam o exercício por 2 semanas. Depois desistem. Entendeu? Aí a alimentação já cai fora, né? Já cai fora. Começa a vir aniversário, começa a vir festa. Eu acho que importante isso aí, esse exemplo que tu deu, para documentar a questão comportamental, né? Dá para notar ali que nesse processo todo aí de tentar emagrecer a tua aluna, aí essa abordagem comportamental foi o início do processo final, né? De começar a emagrecer. Não tem outro caminho. Se não mudar o hábito, tu que está nos ouvindo aí, já vamos falar agora já. Se tu não mudar o teu hábito e pensar assim, ó, tem que ser longo prazo. Esses hábitos que eu estou adquirindo agora tem que levar para o resto da vida. Ah, mas eu não gosto de comer fruta. Tu vai ter que desenvolver o hábito, encontrar alguma fruta que tu gosta, porque o nosso paladar ele é maleável também. A gente gosta daquilo que a gente é exposto, né? Pensa bem, eu tenho um amigo que estava... É até impressionante falar, mas é meu amigo pessoal e ele dava de lanche para a filha dele levar para a escola beterraba, cenoura, frango. E a guria tem hoje, ela deve ter 9 ou 10 anos, ela não sabe o que é doce. Então, o paladar dela foi desenvolvido para que ela comesse coisas nutritivas. Não que fossem gostosas, mas nutriam o corpo dela. E a partir daquele momento, essa criança passou a achar aquilo gostoso. Tanto é que se tu oferece para Laila, tu quer uma fruta ou tu quer uma barra de chocolate? Ela faz até a careta pro chocolate, porque ela cresceu vendo o pai dela e a mãe dela doutrinando ela ali para comer coisas nutritivas. Então, o chocolate nem passa pela cabeça da guria. Agora, vai oferecer uma beterraba para quem gosta de um bis branco, por exemplo. Muita coisa é do paladar, né? Mas antes que as pessoas achem aqui Nosso que eu falei... é treinável, né? Eu falei de cirurgia bariátrica, né? Às vezes as pessoas vão dizer, o cara tá falando mal, é contra, não sei o quê. Eu não tô dizendo que cirurgia bariátrica não funcione, não tô dizendo aqui que cirurgia bariátrica é algo ruim, péssimo, mas dentro daquelas indicações para que existe a cirurgia bariátrica, que é a obesidade mórbida, questões de risco de vida mesmo, que a pessoa tá num processo assim que se não reverter aquilo de uma maneira drástica, ela vai ter um prejuízo muito grande na vida dela, ok. Eu entendo que a cirurgia bariátrica entra nesse processo, perde bastante peso, controla a diabetes, enfim, tem um monte de benefício aí que eu não vou ficar aqui entrando na discussão se vale ou não vale a pena. O que eu não acho ideal é que a gente está falando aqui no nosso podcast para a pessoa não chegar nesse nível, né? Ela começar a ter consciência das consequências dos problemas e que ela comece a tomar atitudes diferentes para que não chegue nesse nível, né? Agora, aquela cirurgia bariátrica da pessoa que quer emagrecer, né, que não tem aqueles níveis de obesidade que a gente considera perigosos, né, que não tem diabetes ou complicações de diabetes que possam levar ela à morte mais rápido, que a cirurgia bariátrica costuma ser indicada, eu acho um exagero. Tá? Tu submeter uma cirurgia super agressiva que vai te levar aí a ter que repor vitaminas o resto da tua vida, simplesmente porque tu não quer mudar o teu comportamento, porque tu acha muito difícil emagrecer, porque tu acha que tu não vai conseguir, porque tu acha que tu não tem tempo, exatamente como tua aluna falou. Eu não consigo, eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer para fazer minha comida, eu não sei cozinhar, como é que vai funcionar, eu não tenho como comer onde eu trabalho. Então, assim, inúmeras atitudes as pessoas têm que acostumam, às vezes, entrar nesse processo. E aí a pessoa vai lá, procura o cirurgião, faz a cirurgia bariátrica, só que a cabeça dela continua sendo essa cabeça, se eu não consigo, eu não posso. E aí ela perde o peso ali, enfim, do processo cirúrgico, e aí logo depois ela vai recuperar tudo aquilo porque ela não mudou nada do estilo de vida dela. Então, nesse sentido, eu acho que a cirurgia bariátrica não entra como um processo de emagrecimento por si só. Quando a pessoa quer simplesmente perder peso e não está naquele nível de obesidade por qual a cirurgia bariátrica foi indicada.
E até então, para encerrar a história dessa aluna, o que que houve? Ela começou a ver tanto resultado, só que o resultado dela não foi só estético, né? As roupas, ela falou, pô, tu tá sendo caro para mim, ela falou, porque agora eu tô tendo que trocar todo o meu guarda-roupa. Quando ela saiu dos 130 lá e baixou da faixa dos 3 dígitos, entrou nos 90, nos 80, ela foi vindo e foi acontecendo, ela mudou todo o guarda-roupa dela. E, na verdade, as mulheres que estão acima do peso, elas sonham com isso, né? As mulheres que estão... A gente não tem ideia, a gente não consegue dimensionar o sofrimento, né? Eu já tive aluno, homem, e tem mulher também, que chorou na minha frente. Chorou assim, eu preciso emagrecer, eu não consigo mais. Pô, terminei meu relacionamento porque eu estava acima do peso, nada na minha vida funciona porque eu estou sempre cansado, eu estou sempre desmotivado. E geralmente a pessoa que está num peso, assim, sobrepeso muito alto, ela está num estado inflamatório, né, muito alto, ela está num estado de desnutrição, ela está muito acima do peso, mas é incrível pensar isso. Geralmente a pessoa obesa, ela está num estado de desnutrição. Sim. Por quê? Porque ela só come caloria, e os nutrientes mesmo, né? Os nutrientes que o nosso corpo precisa para viver, para desempenhar, para raciocinar, para construir massa encefálica, para construir massa muscular, para regenerar os tecidos, não vem na alimentação. Só vem caloria, só vem porcaria. E aí a pessoa obesa, ela acaba sendo uma pessoa desnutrida. É até um paradoxo pensar nisso, né? Pô, aquela pessoa come muito, sim, come muita porcaria. E geralmente a pessoa que está magra, que está forte, que está com um percentual de músculo legal, é uma pessoa super nutrida. E daí as pessoas falam, olha, aquilo lá tá tão magro que chega a estar desnutrido. Não, é bem pelo contrário, a pessoa está super nutrida, porque o corpo dela está funcionando ali, o metabolismo dela está funcionando. Tinha uma ideia, né, que nossos avós cultivavam, pelo menos na minha família, de que tá gordo, tá forte, né? Então, se tá com peso, né, tá gordo, é porque tem saúde. Então, tá comendo bem, tá se alimentando, tem aquela barriguinha, então isso aí é um sinônimo de saúde. Hoje a gente sabe que isso daí é uma balela, né? Não é gordura, não tem nada a ver com saúde, né? Tá gordo, tá forte, não tá nada. Tá gordo, tá fraco, né? As pessoas gordas adoecem mais, têm mais problemas cardiovasculares, morrem mais cedo. Então, a gente já sabe hoje que estar acima do peso já te torna uma pessoa diferente do rebanho ali, né? Tu começa a entrar num grupo seleto, num grupo da lista negra de pessoas que vão adoecer em breve, né? E vão adoecer de coisas graves, não é uma doençazinha tranquila, né? Então, e aí para encerrar a história dela, ela foi 2 anos depois, ela saiu dos 130 quilos, 2 anos depois ela estava gerando um filho, né? Com 70 quilos, então foram 70 quilos. 70 quilos que ela perdeu, ela virou só metade. Em comportamento, alimentação e atividade física. Só em comportamento, só. alimentação. Não usou uma vitamina, não usou o shake do emagrecimento. Que eu saiba, não. Então, assim, né? Não tem segredo, né, Rodrigo? Não tem segredo, não tem milagre, na verdade, né? Não tem milagre. Quando o filho dela nasceu, ela me mandou no celular a foto, ó. Nasceu meu filho, eu queria te agradecer. Para te ver como foi, cara, foi um negócio revolucionário na vida da pessoa, né? E só dependeu dela. E foi um esforço, cara, Só para ter uma ideia, essa aluna, cara, num desses plantões e obesidade, cansaço, ela saiu, tá? Isso foi um pouquinho antes de a gente começar a treinar. Ela saiu de um plantão noturno, já estava com excesso de peso, falta de energia, estado de desnutrição, mas com muita gordura no corpo. Ela pegou no sono no carro, na serra, de um hospital para o outro e caiu num penhasco, dormindo. Ela dormiu dirigindo. Sim. E ficou em coma meses e meses, quase morreu. Tudo por quê? Porque ela não se deu conta que na nossa vida a gente precisa ter equilíbrio nas coisas. A gente precisa cuidar bem da nossa máquina, para não ter sono em horas... O que adianta eu cair lá num penhasco, perder minha vida por deixar de dormir, por exemplo? Não é muito melhor tu dormir, dirigir bem, dirigir com disposição? Então as pessoas precisam saber, a nossa voz está se erguendo para isso, para que as pessoas atentem para o seu dia a dia. Cara, é o simples que funciona. Sim. O que tem dentro da tua geladeira? A pessoa fica pensando, pô, eu vou pagar lá R$150, R$200 a hora daquele personal top, eu vou lá consultar com aquela nutricionista que é R$1.000, vou lá naquele médico, nutrólogo, que é R$2.000 a consulta, e aí vai ter o emagrecimento. Não, o emagrecimento está dentro da tua geladeira. O emagrecimento está em quantas horas tu dorme um sono de qualidade. O emagrecimento está em
Tu botar o teu tênis, pode ser até um tênis velho, um tênis batido que tu não usa há anos. Olha para ele, passa uma aguinha nele para não ficar tão feio, bota ele e vai dar uma caminhada. O emagrecimento está nesses hábitos pontuais. Não adianta tu chegar lá, procurar na internet dieta para emagrecimento e não seguir a dieta. Dieta. E o emagrecimento, acima de tudo, tá em tu organizar a tua rotina com antecedência. É tu saber as coisas que tu vai comer, que tu pode comer. Eu adoro doce, eu gosto muito de comer doce. Só que eu descobri na fruta uma substituição para o doce. Mas é tão bom quanto? Não é tão bom quanto. Então tem o dia que eu como doce, mas a maioria das vezes, quando eu estou com vontade de comer doce, eu vou lá e escolho 2 ou 3 frutas que eu gosto. Vamos lá, eu adoro melancia, eu gosto de laranja, eu gosto de banana, eu gosto de manga, eu gosto de uva. Lá em casa, a minha geladeira sempre tem uma dessas frutas, 2 ou 3 dessas frutas, sempre tem. Então, bateu aquela vontade de comer doce, eu vou lá, pego uma frutinha e como. Que nem quando a gente chegou aqui hoje para gravar o Base Forte, a gente tava nos esperando com fruta. Tava boa ou não tava aquela salada de fruta? Com certeza. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, tu precisa descobrir esses hábitos, mas para que tu tenha fruta em casa, tu precisa se organizar. Não adianta tu chegar, sabe que tu na quarta-feira tu chega com fome em casa e tu não foi lá no domingo ou no sábado no mercado, anotou uma listinha do que tu vai comer na segunda, do que tu vai comer na terça. Qual vai ser a minha janta na segunda? As pessoas precisam fazer esse diário. Sim. Então eu quero dar uma dica prática agora também, né, para a pessoa destravar o emagrecimento. Anota, faz um diário do teu peso e faz um diário da tua alimentação. Qual que é o diário do peso? Essa aluna pegou o espelho, ela me contou essa história, pegou o espelho do banheiro e ela anotou a data. 10 de outubro de 2014, estou com 130 quilos. 10 de novembro de 2014, estou com 125 quilos. 10 de dezembro de 2014, estou com 105 quilos. Ela foi fazendo o diário do peso. E ela foi fazendo um diário também da alimentação. Por exemplo, nós temos 5 noites importantes, né? De segunda a sexta são noites importantes, que geralmente a gente está no mesmo lugar que a gente está sempre, de segunda a sexta, que é na nossa casa. Então, o que eu sinto vontade de comer de noite? E ela foi anotando, eu sinto vontade de comer isso, eu sinto vontade de comer isso. Tá? E ela foi se preparando já com antecedência e ela foi destravando a alimentação dela. E falando aqui parece fácil. Cara, mas é muito difícil a pessoa mudar hábito. A pessoa tem que querer muito. Só que aí a gente sabe que o ser humano é dotado de uma capacidade ilimitada. A gente tem potencial para fazer tudo aquilo que a gente quer. Só que a gente descumpre com os nossos compromissos conosco mesmo, muito fácil. Por exemplo, tu é médico, tu tem que cumprir o teu plantão. Tu tá todo dia há anos chegando no horário do teu plantão. Sim. Mas quando é um compromisso para ti, tipo, eu vou correr toda segunda às 8. Às vezes tu pensa, não, eu não vou correr porque, quer saber? Com os nossos compromissos que realmente importam, que são os tratos que a gente faz conosco mesmo, esses compromissos a gente não leva a sério. Só que o ser humano tem uma capacidade absurda de fazer com que as coisas aconteçam. Aquilo que o ser humano quer, ele consegue fazer. Então, esse é o apelo do Base Forte. Te organiza, bota essa capacidade, te desafia. Porque, cara, a vida acaba virando uma mesmice se a pessoa fica na zona de conforto, sabe? Tá na zona de conforto, tá daquele jeito, empurrando a vida com a barriga. Começa a te desafiar para ter uma performance maior na tua vida. Começa a te desafiar para viver num outro nível, subir de nível. Né? Não nessa mesmice que as pessoas vivem, nessa média de insalubridade, de pressão alta, de diabetes, de sempre dando atestado médico no trabalho e acaba perdendo o emprego. Sai dessa mesmice, te desafia a viver acima da média, te desafia a perder um pouquinho desse peso, que tu vai lembrar da gente quando tu perder 5, 10, 15 quilos. Tu vai lembrar, o pessoal do Base Forte falava. E é verdade. Agora eu me sinto muito mais disposto, eu me sinto muito mais saudável, eu tenho pegado menos atestado no meu trabalho, recebi elogio, enfim, te desafia para isso. E aí eu queria também falar de um negócio muito importante. Existe um ranking dos países mais saudáveis do mundo, né? O Brasil não figura nem entre os 50. Por quê? Porque o Brasil é tomado pela obesidade. E o que a obesidade faz com a pessoa? Começa mudando ali a medida da roupa. Aquele cinto que fechava já não fecha mais. Depois, passa para o teu metabolismo. O teu metabolismo, que era um pouquinho acelerado, ele começa a ficar mais lento. Depois, o terceiro estágio da obesidade é a desnutrição. A pessoa está com um peso absurdo, só que está desnutrida. E aí, o quarto estágio da obesidade é a doença. Então,
Quando a pessoa, ela chega na doença, ela já está no 4º estágio da obesidade. E isso daí tem que passar por 3 estágios antes de chegar nesse 4º estágio. E quando manifesta um colesterol alto, quando manifesta uma hipertensão, uma diabetes, é porque ela já passou por esses 3 primeiros estágios. Então, o Brasil justamente não figura nesse cenário dos países mais saudáveis, porque os níveis de obesidade no país já estão muito altos, né? Tu tá nas emergências, tu deve saber. O que às vezes é um contrassenso, porque a gente é o 2º país no ranking em cirurgias plásticas, né? O Brasil é uma referência em cirurgia plástica no mundo, inclusive para os Estados Unidos. Temos especialistas aqui muito bons nessa parte. A gente é muito preocupado com a questão estética corporal, mas é pouco preocupado com a saúde. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, né? Porque eu posso fazer cirurgia plástica e comer meu McDonald's, né? E aí lá fazer outra lipoaspiração e continuar comendo McDonald's. Então, no geral, a gente tem um contrassenso, né? A gente não cuida da saúde, mas cuida muito da estética. Então, acho que para as pessoas... quebrar esse ciclo é uma coisa fundamental. Eu vejo muita gente que chega, né? Enfim... preocupado com o peso, quero emagrecer, porque, né, aquela coisa, eu não tô servindo mais minhas calças, eu estou comprando roupa cada 6 meses tenho que trocar meu guarda-roupa porque eu não sirvo mais as roupas que eu comprei. Então é sempre essa preocupação estética. Só que a pessoa não calcula assim o quanto tempo ela demorou para chegar lá, quantos anos ela foi acumulando gordura, foi ficando sedentária, trocando o estilo de vida dela, né? Na juventude era uma coisa, na vida adulta é outra, aí tem filhos, tem responsabilidades, tem conta para pagar. E aí chega lá nos 40, 50, as pessoas... É uma frase assim que não... É unânime, assim. Eu fiz 40 e aí começaram meus problemas. Eu fiz 50 e eu comecei a ficar doente. Como é ruim envelhecer. Na verdade, não é a idade que te causou os problemas, né? Foi o tempo que te causou, né? Teu próprio estilo de vida ao longo de 20 anos, 30 anos, foi ali lapidando o teu organismo para que chegasse lá nos teus 50 anos e começasse a adoecer. E aí as pessoas ficam naquela, agora eu tenho que resolver isso, né? E aí resolvem como, né? Chegam lá hipertensas, começam a tomar remédio para pressão alta e aí resolveu o seu problema de hipertensão. Então, colesterol alto, vão lá e tomam remédio para o colesterol alto e aí resolvem o seu problema do colesterol. Estão diabéticas e aí resolve o problema do diabetes tomando insulina, tomando medicamentos para o diabetes. Nós temos um tratamento para o diabetes aí que cada dia tem uma medicação nova, né? Só que elas esquecem de todo aquele processo que elas passaram e não mudam absolutamente nada. Elas só vão acrescentando coisas na vida dela para tratar os problemas que foram surgindo. E aí um problema vai surgindo depois do outro. E a diabetes leva a complicação nos olhos, aí tem que fazer cirurgia nos olhos, aí tem problema no rim, aí tem o infarto. E assim as pessoas vão entrando naquele ciclo que não termina nunca. E sempre culpando, que eu não consigo porque demora muito, é muito complicado, agora não tenho como fazer porque, né, eu estou doente, não consigo me exercitar porque eu tenho problema no coração. Então já começa um processo assim que não volta mais. E a pessoa esquece de cuidar dela. Esse processo da obesidade que tu falou que não volta mais é um processo que muda o eixo hormonal das pessoas. Porque a gordura corporal, ela causa alterações hormonais, né? Por exemplo, a pessoa obesa deixa de produzir testosterona. Geralmente, a pessoa obesa ela tem um nível de produção de testosterona menor do que uma pessoa que não é obesa. Isso é natural, porque mexe com o eixo hormonal da pessoa. E se tu produz menos testosterona, o que a testosterona faz? Ela é um hormônio anabólico. Ela te ajuda a construir músculos. Ela te ajuda a ter disposição. Então, esse é o ciclo do sedentarismo. Esse é o ciclo da obesidade. Não é só o resultado físico. Existem fatores invisíveis que a pessoa não está vendo, que é a produção hormonal. Por exemplo, a pessoa que está obesa, o tecido adiposo, que é a gordura da pessoa, essa gordura que tem no teu corpo se chama tecido adiposo. Tu acaba produzindo mais de uma proteína chamada resistina. E o que essa proteína resistina faz? Ela faz com que o teu corpo, no longo prazo, acumule mais gordura. E, inclusive, gere uma resistência da insulina no teu músculo esquelético, teu músculo corporal. E isso faz com que a pessoa lá na frente se desenvolva uma diabetes. Então, a gordura corporal, ela acaba mexendo no eixo hormonal das pessoas. E hormônios muito importantes. Por exemplo, a pessoa que está acima do peso, ela deixa de produzir
hormônios chamados catecolaminas também. Ela tem uma inibição nesse eixo das catecolaminas. E o que as catecolaminas fazem? Lipólise. E o que é lipólise? É a quebra do tecido adiposo. Então, a gordura no corpo, ela é exponencial, assim, é como se ela fosse uma poupança mesmo que crescesse com juros compostos, né? Ela vai trazendo outras consequências. E aí, a terceira dica que eu gostaria de dar é para as pessoas colocarem seu corpo em movimento, né? Porque o que realmente muda perfil metabólico, e a gente já viu na minissérie Hormônios também, é a atividade física. Quando a pessoa faz uma corrida ou faz uma musculação, imediatamente ela tem a produção das catecolaminas. Imediatamente ela tem um aumento da produção de testosterona. E imediatamente ela tem, então, lipólise. E o que é lipólise? É quando o corpo vai lá na gordura e pega a gordura e transforma a gordura em energia. Então, quando tu faz uma sessão de musculação bem feita, com as cargas ajustadas, quando tu faz uma sessão de musculação com os exercícios ajustados para o teu perfil, para o teu biotipo, imediatamente tu tem um aumento da produção de testosterona, imediatamente tu tem um aumento da liberação e da produção das catecolaminas, e tu sai daquela sessão de musculação mais magro do que tu entrou, né? Tu sai com um perfil metabólico, com o teu metabolismo funcionando a pleno vapor, diferente de quando tu entrou. Assim acontece com a caminhada, com a corrida. Quando a pessoa bota um tênis e vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida, imediatamente ela ativa um gatilho no corpo, e esses hormônios, que são os hormônios da saúde, do bem-estar, do emagrecimento, não só a testosterona, não só as catecolaminas, mas a endorfina também, que é um hormônio que diminui a ansiedade. Às vezes a pessoa está ali ansiosa, está comendo muito e não sabe por quê, e talvez ela está com um perfil corporal de percentual de gordura muito grande. Isso aumenta, inclusive, a ansiedade da pessoa, né? Porque não está dormindo bem, chegou nesse estado de obesidade porque não cultivou bons hábitos, a pessoa acaba ficando mais ansiosa. Ela dá uma caminhada, dá uma corrida, produz a endorfina faz com que a pessoa alivie o seu estresse, alivie o seu cansaço, alivie a sua desmotivação, até motiva mais a pessoa. É comum para mim dar um treino de corrida para uma pessoa, um treino de musculação, e quando acaba o treino a pessoa fala, pô, tô me sentindo mais motivada, tô me sentindo mais alegre. Não é que a pessoa está se sentindo mais motivada, mais alegre, é que foi feito nesses agentes invisíveis, né, que são os hormônios dentro do corpo, eles começaram a ser produzidos e aí eles ativaram a pessoa. Então, coloca nessa minissérie Hormônios, esse é o meu desafio assim, final que eu gostaria de falar para as pessoas, coloca o teu corpo em movimento 30 minutos todos os dias. Nós vamos ter 3 episódios, começando hoje, semana que vem. Então, nessas 3 semanas, coloca atividade aeróbica, uma caminhada, ou coloca uma musculação, vai lá, te matricula numa academia, começa a fazer musculação, coloca 30 minutos de atividade física todos os dias. Se tu está assistindo a minissérie Hormônios e gostaria de emagrecer, começa a pensar com antecedência suas refeições, e se tu puder, tenta dormir entre 6 e 8 horas. Tu vai conseguir começar a destravar o teu emagrecimento, e lá no fim dessa minissérie a gente vai colher os resultados juntos, a gente vai esperar o teu depoimento também, para que a gente possa comemorar junto. Rodrigo, a ideia aqui, na verdade, né, é o movimente-se. Então, para a gente ter uma ideia, foi feito um estudo nos Estados Unidos com 10 mil pessoas entre 45 e 60 anos. E eles mediram a quantidade de atividade que as pessoas tinham ao longo do dia. Não atividade física, atividade no sentido de caminhar, se movimentar, se mexer. E o pessoal viu que essa população que eles estudaram, quem passava em torno de 12 horas por dia, né, inativo, na inércia, digamos assim, acabava tendo uma chance maior de morrer. Por qualquer coisa. Eles tiraram doença cardiovascular, tiraram tudo, mas as pessoas morriam mais porque eram mais, não digo sedentárias, mas inertes. Então, por que a gente apela aqui para o movimento-se? Porque ficar parado é uma consequência letal, né? Uma consequência que vai te levar a um problema muito grave no futuro, né? E aí agora a gente cria um alerta na cabeça, tá, mas como assim? Morre mais, quem fica assim? Então pensa aí no teu dia a dia, né? Quando tu levanta da tua cama,
Tu vai lá, toma teu café da manhã sentado, aí tu vai lá, pega teu carro ou vai de ônibus, o tempo de deslocamento tá sentado. Quem trabalha em escritório, por exemplo, fica a maior parte do tempo sentado. Quem, né, atende consultório fica boa parte do tempo sentado, depois levanta, pega seu carro, vai para outro lugar, se desloca, aí chega em casa, faz o quê? Toma seu banho, janta sentado, senta na frente da televisão e fica olhando televisão até a hora de dormir, 11 horas, meia-noite. Então, faz aí uma matemática e vê quanto tempo do teu dia tu fica sentado sem se mexer em nenhum momento. Né? Seja vendo televisão, seja, né, assistindo uma aula, seja fazendo qualquer atividade. Né? E marca isso no teu... no tua agenda aí, calcula. Se tá em mais ou menos 12 horas, 11, 12 horas por dia que tu passa sentado, tu tem mais chance de morrer. Só por isso. Né? E o que fazer? Né? É por isso que a gente bate na tecla do mexa-se. Né? Então, se tu vai para o trabalho de carro, né, estaciona numa vaga mais longe. Né? Se tu chega mais cedo, já te ver um negócio que agora eu me lembrei, uma entrevista muito tempo atrás, da questão cultural do pessoal da Suécia. Né? Tinha um brasileiro que estava morando na Suécia, trabalhando numa empresa multinacional, e ele contando os hábitos das pessoas lá, e me chamou muita atenção o hábito que eles tinham lá de que as pessoas que chegavam mais cedo ao trabalho, elas estacionavam o carro sempre mais longe da porta de entrada da empresa. Por quê? Porque na lógica deles, né, isso é cultural, né? A gente não vai chegar nesse nível de cultura porque o brasileiro não tem essa cultura, mas lá na cultura deles, estacionavam lá numa vaga, lá nas vagas mais distantes, porque as pessoas que acabavam chegando em cima da hora estacionassem mais perto e não se atrasassem para chegar ao trabalho. Então, essa é a parte da cultura, né? O que a gente faz normalmente aqui? Procura a vaga mais perto da porta, né? Se pudesse estacionar na porta, a gente estacionaria, mas como não dá, a gente procura a vaga mais perto e aí o deslocamento menor, aí tu desloca ali para entrar, tu já pega um elevador, uma escada rolante. Então, nossa quantidade de movimento é mínima hoje em dia para a gente poder acessar os diversos locais que a gente vai. Né? Então, nesse somatório de deslocamentos que a gente não faz praticamente nenhum movimento, a gente acaba se prejudicando muito. Então, estaciona o teu carro numa vaga mais distante, né? Se tu está com tempo. Vai de escada, né? Eu trabalho no 13º andar do prédio. Então, desce no 10º andar, sobe os outros andares ali, de escada mesmo, né? Não, isso não vai te prejudicar em nada, muito pelo contrário, vai te ajudar a cultivar mais tua saúde, tirar da inércia e, quem sabe, até iniciar um processo aí de tu conseguir fazer uma atividade física, se motivar para fazer uma atividade física. Hoje tem os aplicativos aí de celular que tu pode baixar, que te fazem, né, alertas ali de tempo para te se mexer, né? Levanta da cadeira, caminha. Não precisa fazer uma atividade física ali, fazer uma corrida de 2 km, né? É simplesmente levantar da cadeira, caminhar em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio ali onde tu tá na tua sala, aí no banheiro, fazer um alongamento que seja, né? Pelo menos para te não ficar o tempo todo sentado. Então, esse é o nosso apelo, mexa-se, né? Porque inércia mata. Então, se tu tá inerte aí no teu trabalho, sentado, muito tempo sentado, muitas horas aí sem se mexer, começa a se mexer mais, né? Começa a levantar, se mexe, faz alguma atividade, dá uma caminhadinha no teu ambiente ali, sai para a rua, desce uma escada ao invés de usar elevador, vai aprimorando, vê aonde tu pode, na tua rotina, incluir um movimento, né? Uma distância maior para percorrer, uma escada que tu possa subir. Então, pesquisa aí no teu dia a dia para pelo menos tu começar a se mexer mais e evitar que esse processo todo aí de danos à tua saúde se perpetue. Bom, isto ficou até aqui, até o fim. A gente espera que tu tenha gostado do tema, a gente espera que tu consiga aplicar isso na tua vida. Né? Se tu puder curtir, compartilhar esse episódio, ele vai ficar uma semana no ar. Depois, semana que vem, a gente já vai vir com o episódio 2. Né? E curte, compartilha, comenta, deixa teu comentário, siga-nos nas redes sociais, né? @SandroAntunes, @RodrigoPiano, @Baseforte. E até a semana que vem. Muito obrigado pela sua atenção e estamos aí na próxima.